Iron hands and twist your face. Better than this, she makes me wait. And I wait for you. Wait for without you. Wait for without you. Agora que eu ia gravar, mas tá bom. Então nós vamos começar, não então. Para não. Então já estamos valendo o podcast. Que delícia começar esse podcast, né? Esse TBcast. Tirando a bunda da cadeira e fazendo uma música aí. Não precisa nem de vinheta com um negócio desse. Não precisa, ia começar como? Já começamos. Já tava valendo. Eu já ia ficar 1 hora aqui tocando, hein? 1 hora tocando, já vou tirar o... vem o Rodolfo, vai tirar o... Tirar o violão, tá tão bom com o violão. Os talentos que o rapaz tem. O pior foi literalmente tirar a bunda da cadeira, que fazia tempo que não tocava. Que bacana. Samuel e suas 1000 utilidades, né, Samuel? Então, estamos aí, a gente está aqui, gente, no nosso TBcast, nessa nova temporada, com muitas coisas novas ou novas novidades, muitas né? Novidades. Existe isso? Novas novidades novas. Novas novidades, eu acho que é meio redundante. É meio redundante. Acho que português nem existe. Mas que a gente tá numa... Mas melhor do que mais ou menos 9 meses, eu acho que não vai ter. Então, nós estamos aqui trazendo novas e também novidades. Muitas novidades. Muitas novidades, começando aí com esse solo. Não é solo, né? Uma musiquinha de leve, Uma musiquinha de leve, o YouTube, para acalmar nossos corações, porque vamos falar de algo tão bacana hoje, né? E é interessante, porque se parar pra pensar, eu tava tocando With or Without You, né? E a gente pode fazer até um paralelo, né? Sem nós, né? É isso aí. Esse é o Samuel, gente. Vocês já viram que nós estamos aí com essa mesa cheia. Daqui a pouco, Rodolfo, pode mudar essa mesa, que eu quero 10 pessoas aqui, porque eu adoro conversar, né? Eu já quero gravar um podcast no estádio, já. Já, né? É isso aí. E nós queremos agradecer também o nosso patrocinador, o nosso master patrocinador, a Mix Gráfica Comunicação Visual, do nosso querido Luiz Faveta, um empresário quironista, um empresário que não para de evoluir. Seu negócio assim está crescendo e trazendo novidades para o mercado de maquinários, assim, tudo que você necessitar de comunicação visual, passa lá na Mix Gráfica, fala que assistiu o TBcast, vou fazer por conta. Ele vai te dar um desconto. Eu quero ver ele assistindo isso, né? Assistindo isso. Mas não tem moral pra dar Vamos fazer um cupom aqui. Cupom TBcast 10. TBcast 10. É tudo muito chique isso, né? Gente, nos assista, inscrevam no canal, clica aí, convida as pessoas, né, Renan? Aciona o sininho. Aciona o sininho e tudo isso mais, porque a gente quer trazer conteúdos para o seu dia a dia, o seu dia a dia de vida, o seu dia a dia empreendedor. A Zaros Escola de Negócios é uma empresa, né, que é especialista em pessoas, que é especialista em empresários, e que tem um corpo de profissionais talentosos que está aqui, né? Uma parte deles, sempre do meu lado, meu companheiro Fred, Renan, dê aí as boas-vindas. É isso aí, a gente está agora nesse modelo novo, né? O TBcast na segunda etapa aqui, na segunda temporada, vamos dizer assim, né? E nós vamos estar aqui, né, nesse período, algumas vezes comigo aqui, algumas vezes com o Renan, então nós somos aqui o braço direito e esquerdo da Simone para ajudar nisso aqui. Gratidão! E aí, Renan? E aí, gratidão, satisfação enorme estar aqui de novo, ao lado desses gigantes de Limeira e do futuro mundo inteiro. Vamos pra cima. Amém. Tô adorando fazer isso aqui, ao lado desse monstro também, que é o Samuel. Várias conversas pelo WhatsApp, me ajudando pra caramba. Guerreiro. É o cara que nunca diz não. Não, eu fico muito... Além de não dizer não, o Samuel é meio fora da curva. Você manda um oi pra ele no WhatsApp, faça o teste.
Ele não tá com o celular na mão. Já fiz. Você mandou agora, ele já responde. Eu acho que deve ser quântica aí. É quântica, é essa. Eu vou aprender O porque eu nem Samuel. vou mostrar meu WhatsApp hoje. Olha só, respondi. Dá muito medo. Dá Mas muito falando isso, vai medo. até engraçado, que esses dias eu tava mexendo no WhatsApp Uhum. e daqui a pouco eu vejo assim, Renan digitando. Aí eu já falei, e aí, Renan, o que você Adivinhando já. Pô, Pareceu... eu larguei o celular na hora. Falei, sai daqui, rapaz. Isso não... Tudo é quântico, né, Samuel? Exatamente. Seja bem-vindo, dê as suas boas-vindas aí aqui no TBcast. Sempre um prazer estar com vocês, compartilhar um pouquinho, conversar, trazer informação, trocar, aprender, né? Porque eu acredito que o aprender nunca é demais. E a gente está aprendendo o tempo todo, desde que nós estejamos abertos para isso. E com a xícara vazia. Eu acho isso fantástico, né? Porque todo mundo quer ter conhecimento, todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer chegar lá, mas precisa querer. Ter essa xícara vazia, porque a turma acha que é um negócio assim, meio milagroso as coisas, né? Isso até acontece também por conta da velocidade da informação hoje, né? É muito rápido, tudo muito rápido. Aí todo mundo acha que vai acontecer tudo na mesma... poxa, clico os dedos, clico aqui, acontece as coisas. Só pensou e já tá Eu feito. sempre brinco que a vida não é feita no modo miojo, né? Não dá pra fazer isso. Não tem jeito. Com certeza. 3 minutos tá 3 pronto. minutos tá pronto, meu. Não Ah, funciona. meu Deus. Ô Samuel, né? Muita gente te conhece, mas nós estamos indo para o mundo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Eu adorei aqui. Eu sou ex-vocalista, ex-cantor, ex-guitarrista, ex-comunicador, né? Eu posso falar que eu fiz um pouquinho, sim. Não vou falar de tudo, porque tudo eu estaria sendo, né, presunçoso demais. Mas eu já fiz bastante coisa. Eu me formei em comunicação social, fiz rádio e televisão, trabalhei na TV em si. Desenvolvi minha carreira, tive estúdio de produção audiovisual, dei aula de informática. E aí até que eu larguei tudo para entrar de cabeça nesse mundo do autoconhecimento. Mas já tive banda, gravei CD. Não deu Você gravou muito CD? certo, mas o CD tá gravado. Era rock? Tá certo? Ou era um Pop pagodinho? rock, Sem tipo a lá, contar. Legião Urbana e tudo mais. Sem contar a paixão pela aviação, né? É verdade, pilotar ultraleve. Isso é gostoso também, adoro. Poxa, o nosso aí, né? Saudosista Pelé teve um CD, Roberto Justo gravou um CD, sabiam disso? Não sabia, não. Verdade, lembrei, verdade. Cantando Frank Sinatra, Frank Sinatra, coisa assim. O que é o Samuel terapeuta fazer um CD? Exatamente. Bora Foi em lá. 2009, pelo menos a banda Teve gravou, um outro mas- ator da Globo também famoso que se arriscou. De fazer um CD, ser cantor? Não lembro o nome. Ah, legal. Eu adoro essa informação, né? Eu adoro essa não é informação. muito relevante né? pra mim, então eu só lembrei. E daí foi relevante você dizer que você não sabia aqui, né? Eu adoro essas conversas. É mais ou menos quando você pega aquele coiso que tá ali do lado, que tá coisando, né? Às vezes você Sabe a direita? Você não vira lá, não. Exato. E Samuel hoje, né? Hoje é o Samuel, vou apresentar, sendo um grande especialista de gestão de pessoas nas Aros Escola de Negócios. Fala um pouco do seu trabalho em si, para a gente começar a falar hoje um assunto importante nos dias atuais. Eu acho que pós-pandemia isso acionou muito, né? E as pessoas precisam ter o autoconhecimento cura, né? Então fala aí um pouquinho desse trabalho seu nas Aros, o seu trabalho, enfim. Primeiro que é uma honra fazer parte desse time, eu amo realmente estar com vocês, é fantástico, tenho aprendido demais, mas é muito legal essa semente do autoconhecimento. Eu falo que o autoconhecimento também é semente. Que as pessoas querem tudo que a gente falou de velocidade, que a coisa suja, que aconteça muito rápido, mas às vezes o autoconhecimento é uma sementinha que você planta e às vezes vai demorar um tempinho para a pessoa amadurecer naquilo, mas como o bambu chinês, que demora 4 anos para crescer e quando ele cresce de uma vez, o autoconhecimento também pode acontecer dessa forma. Exponencial. Exatamente. E tem que ter paciência, né? Paciência. Tem. Então, estar com pessoas, para mim, faz muito sentido. Comunicação, para mim, está ligada no meu propósito fortemente. Me comunicar, estar com pessoas. Então, ter essa oportunidade de passar um pouquinho da experiência minha, até de questão de
da terapia, que eu vejo muito em cases da terapia, e trazer para as pessoas, puxa, é algo extremamente gratificante. E como é rico esse ambiente, né? Porque Totalmente. são tantas histórias, né? Lógico que quando a gente vai contar um case aqui, a gente nunca vai falar o nome das pessoas, né? Para preservar as pessoas, mas o quanto contar uma história pode trazer para uma outra pessoa que tem alguma coisa similar, né? Um crescimento, uma evolução. Com certeza. Eu falo, a gente sempre pode aprender com um exemplo. Seja um exemplo positivo para reforçar o que deve ser feito, e até com exemplo negativo, falar assim, não, por aqui não foi tão legal. Então a gente sempre tem essa oportunidade de aprender e olhar um pouquinho mais. É interessante porque a gente ensina as pessoas a fazer o benchmarking, né? Mas tem um benchmarking reverso também, né? A gente olha assim, benchmarking tem aquela função, né? De você ir num lugar, ver como é que a pessoa te atende, tudo, né? Eu vou copiar isso daqui, tá legal. Essa parte aqui que tá ruim, eu nunca vou fazer, né? Então vamos fazer o benchmark reverso também, né? Aprender com os erros dos outros. E aí que é legal quando a gente pensa na ideia do autoconhecimento, porque a gente só consegue fazer isso se permitir. Então como que eu vou melhorar se eu não sei os meus pontos fracos, os meus erros, se eu não sei das minhas virtudes, se eu não tenho por onde começar, não tenho monitoramento, não entendo desse autoconhecimento, não tenho o que evoluir. Então, normalmente as pessoas que têm mais dificuldade para evoluir são as pessoas que não se permitem se conhecer um pouco mais. Você, né, a gente está falando do autoconhecimento e eu fiquei aqui pensando, né? Para a gente é muito óbvio, né? O autoconhecimento, a importância dele, como nós trabalhamos com lideranças, empresários, o porquê que tem que ter o autoconhecimento para fazer as coisas acontecerem. Mas vamos falar, né? A gente está falando para várias pessoas, né? O que é o autoconhecimento? Qual a importância dele? Qual é a eficácia dele nas nossas vidas, Samuel? Vamos lá. Principalmente, acredito que a importância é você se entender como gente. Saber que eu existo, né? Puxa, como que você funciona? Porque a gente está tão no piloto automático. Eu não sei o que me incomoda, eu não sei o que me deixa feliz, eu não sei o que eu gosto de fazer. Eu tô só aqui, ó. Aí eu me irrito, não sei por quê. Por que você tá irritado? Eu não sei, tô irritado. Não, alguma coisa tem. Pode ser que você não tenha clareza agora, mas de algum lugar tá vindo essa irritação. Não tá vindo do nada. Então, essa abordagem de você começar... essa não é a versão do Samuel. Aqui tem uma... Eu falo porque aconteceu comigo. Quando eu tive um processo de uma depressão bem forte que eu tive, em alguns momentos bem delicados, como eu já tinha ajudado várias pessoas com depressão, eu olhei e falei, opa, peraí, esse não é o Samuel. Então, se eu não tivesse esse autoconhecimento, teria sido um ponto bem delicado para mim. Por isso que eu falo para as pessoas, se olhem mais. O que é esse se olhar mais, se entender mais? Como que vai? É entender das suas emoções. O que rege você. Qual é a emoção que te rege? Poxa, você está sendo regido pela raiva, pela tristeza, pela culpa, pelo medo. Dá nome, né? É difícil de dar nome aos sentimentos. A gente tem que trazer clareza. É difícil de dar nome porque nós temos, né, como seres humanos complexos, essa dificuldade de olhar para dentro. Nós nascemos e fomos criados para olhar para fora. Perfeito. Né? Ninguém nos ensinou a olhar para dentro, para as nossas emoções, porque, como diz, né, na psicanálise, Jung fala muito isso, nós somos duais, nós somos egocêntricos e somos empáticos, nós temos o ódio e temos o amor, nós temos a raiva e nós temos a paz, mas... porque o mundo exige de nós uma perfeição, o mundo exige de nós que a gente não pode errar. Então, quando a gente olha, né, para dentro, como o Samuel está falando, a busca desse autoconhecimento é trabalhoso esse enfrentamento, porque eu vou enxergar que eu estou com uma depressão, eu vou enxergar que eu fiquei com uma raiva daquela situação, eu vou enxergar que eu fiquei com ciúmes daquela pessoa.
Então, eu vejo assim, né? Quanto mais eu identifico essas emoções, mais claro vai ficando a minha mente e eu vou conseguindo trabalhar sobre as situações, né? Você falou um negócio que eu ia perguntar na sequência. Como que identifica? Como que a gente começa a mapear esses sentimentos? Só para não perder o gancho, quando a gente faz isso que a Simone falou, a gente sai do papel passivo e a gente entra com o papel ativo. O que é isso? A gente deixa de reagir e começa a agir. Olha que legal. Que são coisas completamente diferentes. As pessoas, né? Se você tá só reagindo, desculpa, você não tá pensando em nada. E você reage sobre de qual emoção? Exatamente. Né? E aí é o tiro no pé da maioria das pessoas. Porque ela tá o tempo inteiro só reagindo. Ela não faz uma escolha consciente. Então ela deixa ali que o momento leve para onde o vento estiver. Então aquela ideia, deixa a vida me levar, seria esses sentimentos te levando para qualquer lugar. E muitas vezes não vai ser o lugar que você quer chegar, pelo menos na maioria das vezes. Ou senão essa reação, né? Quando eu não olho, todo mundo está enxergando. A gente fala muito de janela de Johari, né? Os pontos da janela de Johari. Um dos pontos, assim, é o meu eu cego. Todo mundo enxerga as minhas emoções, aquela situação, e menos eu. E quando o Samuel fala da reação, eu reajo sobre essa emoção que eu não percebo. Aí depois alguém pode te falar assim, nossa, mas você foi agressivo naquele momento. Nossa, por que você ficou com raiva daquela situação? E a hora que você depara com isso, não fiquei com raiva, não fui agressiva, eu fui transparente, eu fui pontual. Então, a gente tem um mecanismo de defesa, porque dói, né? Dói esse enfrentamento. Então, quando a gente fala sobre a reação, é sobre uma reação de um aspecto do qual a gente não está enxergando. Mas o mundo inteiro enxerga. Agora, a ação não. Eu ajo com a consciência. Então, se eu estou com raiva hoje... É interessante, né, Simone, expirar. Samuel, que também entende muito desse assunto, porque muitas vezes esse sentimento é difícil da gente assumir, né? Por causa da nossa criação, né? A nossa criação, assim, ó, é proibido sentir raiva das pessoas, né? É proibido ter rancor. Ah, mas aí na hora que você começa a avaliar, fala assim, gente, mas o que eu senti foi raiva. E aí, o que eu faço com isso? Né? Exatamente. A gente é treinado para jogar tudo debaixo do tapete. Só que chega uma hora que a gente não dá conta mais de esconder. Aí quando estoura, vem de uma vez. E aí, né, sempre a gente vai deslocar em alguma coisa. Eu acho muito interessante. Esse assunto eu adoro, né, Samuel? Aí você vê uma pessoa comendo demais, você vê uma pessoa comprando demais, você vê uma pessoa, ela já é bonita, mas daí ela quer fazer 300... procedimentos, né? Então não é nada contra em comer, nada contra em comprar, nada contra de sentir melhor. Que faz parte do nosso processo. Mas quando não tem esse equilíbrio, eu não olho, essa raiva tem que ser compensada de alguma coisa. Então eu como. E é muito louco, né? Porque daí eu tô com raiva, não sei que eu tô com raiva, nem sei por que eu tô com raiva, porque tem que... A gente vai falar das causas, aí eu como, eu acabo de comer, eu fico com raiva de que eu comi. Aí o que eu faço? Como de novo. É louco, Renan? É um ciclo, é um loop infinito, né? Isso. Você vai retroalimentando o tempo inteiro. E para dar um freio nisso, se não tiver o autoconhecimento no meio e a pessoa estiver disposta a falar assim, ok, não sei o que eu vou encontrar nesse meu mundo que está escondidinho, mas eu quero descobrir. E o agir, porque né, as palavras podem nos enganar. Ah, então eu vou agir, tem que ter uma ação. Mas quando eu tenho esse autoconhecimento, essa consciência, então na hora que eu vou comer, eu falo, é necessário isso? Dá para comer só uma barrinha, não precisa comer o pacote inteiro? Então, da sua pergunta, Renan... Quando você traz essa consciência para as suas emoções, você deixa o irracional parar de agir e traz a racionalidade.
E é um exercício. E é um exercício, né? Como a gente já falou, né, em outros podcasts, assim, o Fred falou, né? É um remedinho por dia, né? Uma consistência, né? É muito legal, você falou isso, eu lembrei de um bodybuilder que eu vi ele dando uma entrevista, ele estava participando também de um podcast e serviam comida no meio e tal, e ele falou assim, olha, você me desculpe, mas eu não vou comer, isso eu não vou comer. Aí eu disse, poxa, mas isso aí não vai interferir nada no teu corpo, na tua alimentação. Ele falou assim, ok, na minha alimentação, no meu corpo não, mas na minha mente sim. Olha que da hora. Olha lá. Se eu comer, eu tô perdendo pra mim mesmo. É um gatilho. É aí que ele falou assim, se eu comer, eu estou perdendo pra mim mesmo. E é o que a gente faz na nossa vida. Quantas vezes coloca uma meta, vamos pegar até a ideia do corpo, né? Ai, não, agora eu vou fazer uma dieta, não sei o quê. Dá 5 minutos e você fala, quer saber uma coisa? Você perdeu pra si mesmo. Perder pra si mesmo, né? Que eu acredito que a pior derrota que existe na vida é perder pra si mesmo. Quando você vai eu gosto de trazer a ideia do esporte, né? Mas quando você vai aí disputar com um time que é melhor que você, se você deu o seu 100% e você perdeu, tá tudo certo. Agora, se você era melhor que o outro time, e você não ganhou porque você não deu o seu melhor, essa derrota é doída. Então, perder pra si mesmo é a pior derrota que tem. Isso é legal, porque quando a gente fala em comida, a pessoa empata, ela fala, não vou comer mais batata frita. Aí deu 2 minutos, ela come batata frita. Eu fico pensando, se a pessoa empata com a batata frita, se ela perde pra batata frita, com quem que ela empata na vida? Não, olha que bosta disso. Se você perdeu pra batata frita, você vai ganhar de quem? Como você vai vencer ela? É louco isso. É louco. Então, porque assim, né? É muito interessante. Eu sou apaixonada pela psicanálise, porque nós nascemos totalmente egocêntrico. Tudo é sobre eu, né? Tudo meu umbigo. Então, quando a criança é pequena, a mãe, o pai, ou quem cuida dessa criança, acha que vence quando ela está chorando, pega ela, né? Ou dá de mamar, ou alimenta, ou troca porque está suja, pronto, já eu venci, né? E daqui a pouco ela chora de novo. Então, quem está dominando quem? É a criança que nasce 100% egocêntrica, dominando o mundo, que está... O caminho do mundo é ser empático. Então, por que é a grande dureza do autoconhecimento? Porque imagina, você já vem para o mundo, você já está lá bonitinho, apertadinho, só você na barriguinha da mãe, né? Quentinho, conforto. Não precisa se preocupar com a alimentação, né? Tá tudo ali, tudo vem, né? Tudo vem para mim, olha só. E aí a vida é fantástica, né? A vida tem esse movimento de fazer você... se tornar mais empático. E a empatia é uma coisa que sempre quando eu ouvia falar de empatia, é entender sobre o outro, é se colocar no lugar do outro. Aí vem Jung mais uma vez e fala, não, empatia é sobre nós, né? Então a empatia, como que é sobre nós? Então eu tenho que ter meu conhecimento, eu tenho que ser uma pessoa inteira, para amar outra pessoa inteira. Eu tenho que ser um líder inteiro para direcionar pessoas inteiras. E aí a gente é treinado para achar que tem sempre uma tampa de panela, né? Sempre. Somos a outra metade da laranja. Somos treinados para ser metade. Exato. Então, acho que isso vem sempre de encontro da mesma pergunta, Renan. Por que é mais trabalhoso o autoconhecimento? Fomos treinados para ver o mundo de fora. Fomos treinados para sermos metade. Para esconder as emoções, né? Para esconder as emoções. Não chora, né? Engole o choro. Engole esse choro. Fala baixo. Para, esquece que isso passa. Aí a pessoa fica lá no cantinho remoendo aquilo. Não passou. Você sabe que me falavam, né? Vocês viram que eu falo pouco, né? Todo mundo já me conhece. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa. E pode, né? Por que eu fui para a comunicação? Falamos aqui, né, de propósito, tudo, gosto de ensinar, mas eu sempre fui uma pessoa falante. Eu escutava de um avô, né, paterno, essa menina parece uma pimenta, e ele usava a palavra, ela é poluída, né, que eu queria... E quanto isso
me prejudicou, porque eu entro no meu propósito, eu comunico e ensino, mas o quanto eu tive que trabalhar meu autoconhecimento da menos-valia. Nossa, deu um insight aqui agora em Da casa. menos-valia. Eu tenho, assim, eu falava multidões, mas assim, o quanto eu não dava importância para esse meu propósito. Perfeito. Então, o autoconhecimento é uma caminhada dura, porque você tem que falar de vô, você tem que falar de mãe, você tem que falar de pai, você tem que falar de famílias, de gente que são sagrados para você, né? Então, E que não fizeram isso por maldade. Não, também. sim. É importante Era o que falar isso. era o contexto, né? o Como que contexto. aprendeu, a gente só passa do que a gente vai aprendendo. Mas é interessante o que você falou. Eu tenho uma frase que eu acho fantástica, trazendo a ideia de educar, porque a gente tá tudo muito forma, né? Todo mundo muito igualzinho. Tudo tem que ser igual, tudo individualidade zero e não existe mais essa coisa, poxa, eu escolho ser assim, tudo tem que ter Até as caras tem que estar estão dentro de um já. padrão, tem que estar dentro de um, né? Mas fala que assim, educar é orientar o voo, não cortar a asa. nossa, repete isso. Educar é orientar o voo e não cortar as asas. Então, Muito legal. é muito legal quando a gente... E quando a gente entende isso, a gente consegue ser mais empático também. Exato. E vai assim, olha, vamos trocar uma ideia, mas você segue o teu caminho. Isso. E a gente tem muito costume de querer... Eu uso até um termo assim, a gente tem mania de querer vestir a roupa do outro. Colocar ela dentro de um quadrado que não é o dela. Eu quero pegar a forminha e ficar igual ao outro. Não. Tá aí um caminho rápido para o fracasso e para a frustração. E sabe qual é a genialidade de Deus, né? Quem acredita, como eu acredito, eu sei que todos que estão nessa mesa também, é assim, chegamos a 8 bilhões de pessoas e todos são um indivíduo único. Não é uma Chama loucura de isso? indivíduo, né? Não é uma loucura, gente, é muito... a gente olha pessoas parecidas, vozes, jeitos, né? A gente fala, nossa, alguém parece com alguém, a gente sempre, né, vê isso. Nem os gêmeos não são. Nem os gêmeos são disso, então é uma loucura. Então você falando agora, né, somos esse indivíduo único e que estamos aqui para evoluir. E aí, só pegando o gancho, que talvez seja um dos grandes problemas de todas as campanhas no intuito de gerar o respeito. Porque a gente sempre fala o quê? Somos todos iguais. Não, somos todos diferentes. Somos todos E diferentes. tá tudo bem. vivendo E tá tudo bem. dentro A de ideia é ser isso. diferente. Então seja diferente e respeitando a individualidade de cada um, tá tudo certo. Por isso que a empatia é sobre nós, entendeu? Só que as pessoas invertem essa questão, somos todos iguais, não teria, somos todos diferentes, vivendo num ecossistema e se respeitando, Perfeito. né? Então faz ao contrário, faz a gente ficar igual, e nós não somos iguais, né? Nossa, vai dar pano pra manga hoje aqui, né? O Renato ficou mudo, o que será que aconteceu com o Renan? Tô fritando aqui. Na minha cabeça, eu não sei mais o que eu escrevo aqui. Eu falei, gente, é muito bom. Eu acho que o Renan veio para ser o redator, viu? Vários Como insights. curioso, né? Você é vamos dizer aqui nessa mesa, é o que menos entende sobre esse assunto. Que pergunta você faria para o Samuel, né? Que pergunta que eu faria pro Samuel? O que fritou sua cabeça Não, agora? eu fiquei muito, assim, logo no começo que você estava falando, começa a pontuar das emoções, isso aqui, mas eu vejo que, não só eu, mas muitas pessoas têm dificuldade, primeiro, em entender o que está acontecendo. Perfeito. E buscar um pouco, aí que eu perguntei como mapear isso, buscar de onde está acontecendo, como que, não necessariamente tão profundo, mas começar a dar um norte, sabe? Primeira coisa, tem até um exercício que eu chamo de diário das emoções. O que você pode fazer? Um diário simples, uma coluninha, data, emoção, sentimento e sensação. E na outra coluna, você coloca o tema. Começa a anotar. Puxa, fiquei com raiva. Mesmo que eu não entenda o porquê, mas poxa, a raiva surgiu, eu estava no trabalho. E começa a pontuar. Passa 20 dias. Você vai ter um mapa das emoções que estão acontecendo mais com você, o que está pegando mais. E provavelmente você vai conseguir identificar aonde está. Se você não vai descobrir a causa, você vai pelo menos descobrir o tema que está envolvido. Puxa, o tema é relacionamento. Nossa, minhas brigas estão acontecendo mais no meu relacionamento. Você já vai entender. Então, uma maneira bem simples
simples. Repete, pessoal, como que é o Fácil. nome disso? Eu chamo de Diário das Emoções. Diário das Emoções. E às vezes eu acho que onde que também está a dificuldade, que o Renan está nos questionando, como eu sei que é raiva? Porque o Fred falou assim, fomos tolhidos, nós não podemos sentir raiva, nós não podemos chorar. Então, às vezes, pode ser que a pessoa não identifique a emoção, né? Pode. Aí o que eu falo? Usa lógica. O que você acha que alguém nessa situação sentiria? Adorei. Projeta para alguém. Aí você fala assim, puxa, eu acredito que acho que essa pessoa ficaria com raiva. Acabou de descobrir que era a raiva que você estava sentindo. Que louco. Olha, então dá para usar dessa forma também, você coloca para fora. Sabe aquela história lá do programa do Serginho Groisman? Tem um amigo. É um amigo? Um amigo que aconteceu isso com ele, né? Bob. Exato. O Bob, sabe o Bob, meu amigo? É bem por aí. E aí a prova maior que fomos treinados para ver o de fora. Exato. Porque enxerga. Olha essa pergunta. O que essa pergunta aciona? Você olhar o outro. Tenho certeza que nessa situação o outro sentiria medo. Né? Que a gente tá falando. Medo. Então, é medo que você sente. É isso aí. Que dificuldade, né? Porque eu tenho certeza que muitos... Você dá o diário, né, das emoções. Mas eu acho que é onde que pega as pessoas a saber, mas eu nem sei a emoção que eu senti. Porque a pessoa está tão tolhida, e a gente chama tão defendida, que ela tem até medo de falar que ela sente medo. Até medo de falar que ela tá... E às vezes não é raiva, ela está sentindo ódio. Ela quer pegar o pescoço do outro. A gente tem que ter essa precisão. A gente tem que ter essa honestidade. Isso. Porque é aquela coisa assim, você não pode sentir raiva do seu irmão, começa lá atrás. Então, você já sentiu raiva. Não adianta querer bloquear nada. Se a gente fosse treinado a monitorar as nossas emoções, ao invés de bloqueá-las, a gente teria um resultado muito mais eficaz. Muito mais. Você sabe que eu lembrei agora de uma passagem bíblica, né? De quando estavam querendo apedrejar Maria Madalena, né? E Jesus Cristo ele começa a rabiscar o chão, né? Então tem até um livro do Augusto Cury, né? 12 semanas para mudar a sua vida. Augusto Cury. Ele cita, né, essa passagem da Bíblia e ele fala que provavelmente Jesus Cristo estava escrevendo palavras boas, que traziam boas sensações, amor, né, paz, compreensão, coisas que eram totalmente o inverso daquele sentimento que as pessoas estavam tendo ali, né? E aí nesse momento ele não se deixou contaminar pela emoção das outras pessoas. Perfeito. Então a frase que ele colocou ali foi a frase mais perfeita para criar consciência nas pessoas, né? Então, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Porque na realidade, né, Cury, quando começa a estudar a psicologia de Cristo, ele fala assim, primeiro é sensacional, ele veio ao mundo como um ser humano, porque como ele, né, ele tinha que identificar essas emoções nele mesmo para ajudar o outro, que sentia medo, dor e etc. Então, naquele momento que queriam apedrejar, né, Maria Madalena, ele estava pregando para as pessoas, então ele estava falando do amor. Aí chegaram os fariseus e armaram essa arapuca para ele, né? Que veredito você dá? Porque naquela época, o adultério, a mulher era apedrejada até a morte. Então, Cury diz que Jesus Cristo sentiu toda aquela emoção, ele põe até no livro, é como se ele tivesse com um revólver na testa, a gente vai ficar, né? Ele começa... Então, ele também ficou com uma emoção à flor da pele, como a gente diz, adrenalizado, mas ele tinha uma coisa diferente, que nós estamos falando aqui. Ele tinha uma liderança do seu próprio eu. Perfeito. Então, quando ele viu que se ele estava naquele inferno mental, ele falou, qualquer palavra que eu disser, vai fazer merda, porque se eu falar contra ela, as pessoas que eu estou pregando bem, vai falar, pô, mas você está acabando de falar do amor. Se eu falar a favor dela, os fariseus que estavam adrenalizados. E aí, quando você lida com a emoção, ele teve uma inteligência emocional de lá escrever na areia. Na Bíblia não tem o que ele escreveu, mas como o Fred disse, né? Ele escreveu coisas para sair dessa irracionalidade. Quando ele viu que as suas emoções estavam calmas,
ele também falou, também já estão mais tranquilos. Aí ele vinha com as frases célebres dele, né? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então, né, nesse livro diz assim, momentaneamente, Jesus fez todo mundo refletir no controle dessas emoções. Nossa, Perfeito. Você foi buscar isso, fazia tempo que a gente não falava sobre isso. Bacana esse livro, né? E é interessante que a gente pode fazer, até eu vi uma entrevista que eu achei interessante, o que, se eu não me engano, era um psiquiatra que estava falando alguma coisa nesse sentido, que a virtude não é você não ter a agressividade, é você saber controlar. Isso. A virtude está nesse ponto, porque as pessoas colocam muito como, você não pode fazer nada. Não, peraí. A agressividade, por exemplo, eu sou um cara super tranquilo. Tranquilo mesmo, é difícil, né? Ok, mas se rolar alguma coisa, um bandido, alguém mexer com a minha mulher, mexer com o meu cachorro, o bicho vai pegar. Porque eu vou direcionar esse movimento para o que eu quero. Mas agora, em todo momento, não. Eu escolho aonde isso vai fazer sentido. Então, a virtude está nessa escolha. Porque a raiva nós vamos vivenciar. Todo mundo vai passar por momentos de raiva, por momentos de tristeza. E é como você vai conduzir isso que vai fazer a diferença. Não é falar assim, não, eu não quero sentir. Não, eu não vou vivenciar. Não adianta, você já vivenciou aquilo. Ponto. Já tá lá. Já foi. É uma marca. Já aconteceu. Muito então, bom. Falando da agressividade, é uma das tendências arcaicas do ser Perfeito, humano. Né? Então, se você for analisar por esse lado, é natural do ser humano. A gente só tá aqui, talvez, por conta disso também, né? A humanidade evoluiu. Mas então, lá naquele tempo lá das cavernas, se o homem não tivesse essa agressividade para poder ir caçar e trazer a comida para dentro da caverna, ele não iria ter sobrevivido, né? Exatamente. Então, tem que olhar o lado positivo Exato. das situações também. Exato. Veio na minha lembrança agora aqui, que há uns anos atrás eu comecei a treinar jiu-jitsu, justamente por isso, porque eu era um cara, pode não parecer, mas também eu sou, assim, não sabendo controlar. Não tenha medo, pode falar. Não parecendo. Deixa rolar. Não tá parecendo. Você viu, Gaga? Não tá parecendo. Não. Que eu era não é agressivo. Não, parece que não é, olhando assim, não é, mas na hora... Mas você vê o medo que a gente tem Exato. pra falar. E olhando, não parece mesmo assim, mas eu aprendi a canalizar essa minha emoção, essa minha raiva, que eu aprendi a direcionar com o jiu-jitsu. Perfeito. Então, eu sempre fui muito pequenininho, da turma, de tudo. Cheguei no jiu-jitsu, os caras são do tamanho de Samuel, grandes, e os caras me pegavam, e eu aprendi a canalizar aquele negócio, a direcionar, e isso me colocou muito no eixo. Eu aprendi muito, assim, e hoje eu comecei a controlar. Então, o cara tá no trânsito, buzinou, eu falei, tudo bem, cara, eu tô na minha faixa aqui, tem uma faixa do lado, se não tem a faixa do lado, eu saio, dou uns passinhos pra você, hoje eu tô outro cara. Mas é muito isso, de saber canalizar. Isso é muito legal mesmo, e por isso, assim, você só vai entender isso se você olhar pra isso. Perfeito. E é escolher as suas batalhas. É verdade. O pessoal hoje gasta muita energia. Tem briga com que nada, não vale entrar. com coisa que não vale a pena. Por que alguém, né, lógico, não julgando, porque ela vai ter as situações dadas, mas, poxa, eu vou gastar energia entrando no perfil de alguém numa rede social para falar que eu não concordei com o que ela postou e eu vou discutir com ela por conta daquilo. Quem que ganha com isso? Vou perder a minha energia com isso. Prefiro canalizar com coisas que eu quero construir. Que eu quero construir, como no trânsito. Perfeito. Acho que o trânsito também é uma forma... Eu já fui muito agressiva no trânsito e, de repente, hoje eu falo assim, saia mais cedo. Agora, você já saiu atrasada? Respira, Exato. calma, porque o sinal abre e fecha, mas no momento que você chegou, fecha, porque quando você está agressiva no trânsito e não tem esse autoconhecimento, você buzina, você xinga todo mundo, o semáforo, ele é ocupado. Ele demora mais. Você tem uma tartaruga na sua frente, né? A gente até atrai, né? Atrai. Então, quando você tem esse autoconhecimento, eu comecei, então, a olhar para mim. Tá, se você precisava chegar antes, então saia antes. Agora que você está atrasado, primeiro, ou avise, peça desculpas e vai seguindo o fluxo. Perfeito. Só que a gente só faz isso, né?
nesse autoconhecimento. E ele é para sempre, né, Samuel? Esse negócio de sair buzinando, não sei o que, no trânsito é muito louco. Eu também fazia muito isso. Aí um dia eu coloquei no GPS e eu vi que, por exemplo, levava 9 minutos para eu chegar. Aí eu corri que nem um louco. Cheguei em 8. Falei, então não adiantou de nada. Podia ter sofrido um acidente, podia ter tanta... Não adianta. Não adianta. Então, se você já tá atrasado, vá na sua velocidade, porque não vai mudar muita coisa. Falando isso, eu lembrei de um fato, exemplo, falando de escolher as brigas, né? As coisas. Eu lembro uma vez, eu estava com a minha esposa no supermercado. Ela era minha namorada ainda, eu de mão dada com ela, passaram 2 caras. Assim. Mas olhou de cima e embaixo. Nela. Falei, na Ju. E na minha frente, falei, que cara de pau, né? Mas eu falei, mas não vale a pena. Né? Mas eu falei assim, eu tenho certeza que a hora que passar, esses caras vão olhar pra bunda dela. Falei, eu tenho certeza. Aí eu falei assim, agora a inteligência, agora eu vou... Tem que saber sair com classe das coisas. Classe. Por isso o autoconhecimento. Senão a gente não consegue fazer isso. Essa que é a verdade. É? Aí eu fiquei olhando e, de fato, aí ele começou olhando de baixo pra cima. Uhum. A hora que ele viu que eu tava olhando, ele bateu de cara comigo, eu peguei e falei assim, ó. Mandei um beijo pra ele. Acabou. Ficou sem graça, baixou a cabeça e saiu. Falei, pronto. Ó. Acabou. Pleno. Saiu no. Até a Ju virou pra assim. Nossa, por que você mandou beijo? Agora eu falei, relaxa, depois eu te conto. Saiu na plenitude. Ok, então assim, escolheu as suas brigas, suas batalhas, e isso a gente vai levar para todos os âmbitos, né? No trabalho. Que escolhas que eu vou. O que eu quero no trabalho? E Samuel, né? Nós passamos aí a pandemia, ela ficou muito. Nós que trabalhamos com pessoas, perfeito, com a mente das pessoas. Nós sabemos que aumentou muito a ansiedade, né, as crises e mais. Mas você, como terapeuta holístico que trabalha com a quântica nesse autoconhecimento, quais são ainda as procuras, né, das pessoas? Quais são as dores das pessoas, Samuel? Só aproveitando o gancho que você falou da pandemia, antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde já falava que o Brasil era o país mais ansioso do mundo e que a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo em 2020. Isso pesquisa antes da pandemia. Nossa. Então, imagina depois. Né? Então isso realmente foi muito afetado. Para mim, aparecem diversos casos, mas o que eu vejo muito, as pessoas estão carentes. Carentes. Em todos os aspectos. Desde o que vai falar de um problema no trabalho, daquela pessoa que está lá num problema de relacionamento. E tudo assim, ela vai buscar um problema de trabalho e você descobre que é a carência. A carência está envolvida em muitos aspectos, principalmente rejeição, desaprovação e carência. Tá. Isso aparece demais. Rejeição? Desaprovação e carência. Tá. Eu juntaria ainda com o medo. Com o medo. Porque o medo, ele vai resumir várias coisinhas depois. Você pode ter o medo de se sentir capaz, medo de se sentir inferior, medo de não dar conta. Isso no mundo corporativo entra demais. A hora que pega o empresário, fala assim, mas por que você não está fazendo? Por que você não escolheu? Por que você não contratou? Ou por que você não demitiu essa pessoa ainda que está só dando dor de cabeça? O medo pega. E a gente é treinado a movimentar pelo medo. E aí é muito louco. A vida inteira o medo está presente. Não corre que você cai e você vai se machucar. Não faz isso que Deus vai te castigar. Ai, a polícia vai te pegar, hein? O homem do saco. E aí é muito... E aí, pegando, eu falei da polícia, vou fazer um outro gancho aqui. Como, no geral, o brasileiro tem uma visão distorcida em relação à polícia. Exatamente. Sempre colocando como algo negativo. Por quê? Porque desde pequeno, a polícia vai te pegar, hein? E aí que é o louco. O homem do saco. Pra mim era assim, o homem do saco vai estar lá na esquina, hein? Exato. E olha só, por que eu faço... Falando eu no sentido como se eu fosse um pai ou uma mãe. Por que eu faço isso? Por que eu tenho que terceirizar a minha bronca pra alguém? O homem do saco vai te pegar. Ou, a polícia, Deus vai te castigar. Por quê? Porque no fundo, eu não quero ser rejeitado. Eu não quero ser desaprovado. Nossa, você falou isso, eu vi um negócio no mercado, tava com a minha filha, aqui no Pão de Açúcar,
E tinha uma criança lá com o pai, dando um showzinho na parte, e o pai falou assim, ó, cuidado com o tio. Ele falou pra mim, eu olhei pro pai e falei, que eu vou... pra você? Eu falei, mas o que eu vou fazer com seu filho? Aí ele me... Eu falei, não, eu tô com a minha filha aqui, ela tá se comportando, né, no jeito que eu acredito que seja o mais adequado. Aí o cara ficou assim, não, eu só falei pra ele. Eu falei, não. Então, porque terceirizar? Tem medo da faça o que você quiser com seu filho, pô. autorresponsabilidade. Aconteceu na família também. A minha sogra foi fazer com a minha sobrinha, foi a mesma coisa. Olha, o tio Sá vai ficar bravo. Eu falei, opa, o quê? Não, quem vai ficar bravo é sua avó. Não sou eu que tô na regra do jogo agora, vocês duas aí. É um problema que vocês têm que resolver, não é meu? Não é? Então a gente tem que entender esses movimentos. Porque, não gostei. O caminho não é esse. Eu tenho que assumir. E aí, se parar para pensar, a gente vai levando esse modelo para todos os lugares. Então chega na empresa, eu preciso falar com alguém, dar uma posição às vezes até mais dura, ser mais sério, o que eu faço? Eu não falo, ou terceirizo para alguém falar. A Simone não vai gostar. É a Simone. A Simone não vai gostar disso. Não vai gostar disso. Toma cuidado que a Simone não vai gostar disso. Então a gente tende a fazer isso. Por quê? Por causa do medo. A maneira que você faz uma coisa, você faz todas as outras Exato. coisas na sua vida. E você, como você entrou aí nesse mundo empresarial, é o que mais a gente trabalha com os empresários, né? Porque a gente é especialista em empresários e por que a gente fala tanto de pessoas, de autoconhecimento, transformação de dentro para fora? Porque primeiro a gente fala assim, tudo começa em você, a sua empresa começa em você. E se as pessoas não conseguem entender essas neuroses, vamos chamar, na nossa linguagem, ele continua sendo esse, como eu falei, sendo centralizador para querer ser querido, ou continua a ser muito flexível, não dá bronca, não vou usar essa palavra, não dá um direcionamento, um feedback construtivo, porque não vão gostar de mim. E a mente é muito danada, né? A gente fala muito desse mundo inconsciente. O mundo inconsciente não sabe que o Samuel hoje é um adulto que trabalha... Tem quantos anos, Samuel? Eu tenho 38, faço 39 esse ano. Né? 38 anos. A mente, o inconsciente, ele acha que aquela falta lá atrás, ou aquele excesso lá atrás, ele se alimenta disso na vida adulta. Olha que louco que é. Então, quando a gente fala assim, na aula, né? Gente, né? Estamos lá tudo com empresários. Vocês já viram crianças dando piti no supermercado? Porque eu lembrei disso, né? Todo mundo já vi, conta história. Minha filha fez assim, eu falei, ótimo, são vocês iguaizinhos dando piti na empresa de vocês. É muito diferente, não é? Que você não conhece minha empresa. Não é. Então, emendando já esse exemplo, eu tinha posto aqui, Samuel, por que o autoconhecimento, né, é tão importante na vida empresarial, que é o nosso foco? Casaros trabalha muito com isso. E às vezes as pessoas acham que Casaros é autoajuda, né? Não, a gente está desenvolvendo o empresário de dentro para fora para transformar o seu negócio. Então, qual é a importância desse autoconhecimento? Primeiro, porque ele vai ter que lidar com pessoas. Se ele não se conhecer, não tem como ele querer conhecer o outro. Exatamente. É que, como nós somos treinados, eu falo, se a gente olhasse mais o que a gente aprende ao longo também, não tem lá, não está na Bíblia, amar ao próximo como a ti mesmo. Por que eu estou querendo só amar ao próximo e aí eu fico querendo amor de tudo que é lado? Peraí, primeiro aprende a se amar e naturalmente você vai entender o que é amar ao próximo. Então, dentro da empresa, precisamos de pessoas, trabalhamos com pessoas, então aprenda a viver com você mesmo. Como que você seria uma companhia legal? Uma pergunta interessante de se fazer. Poxa, eu sou uma companhia legal? Eu sou uma pessoa que sairia comigo mesmo? É legal a gente fazer essas vezes perguntas. Poxa, peraí, será que eu não estou sendo muito cri-cri? Será que aqui eu não... Poxa, eu tô uma pessoa agradável, a pessoa, não? ela pode se auto-sabotar nessa daí. Pode, mas ela só vai se auto-sabotar se ela tiver um grau de inferioridade muito grande, que daí ela não quer acessar, ela não vai admitir. Porque eu acho que quando ela já faz um questionamento, a gente fala assim, né, já ficou com a pulguinha atrás da orelha, já tá estremecendo, porque assim, mesmo que ela não consiga responder,
aquilo vai perturbar. É a sementinha que eu falei no começo. É a sementinha. Então, é por isso que é um alto grau mesmo de não perguntar. E eu também faço também acho que uma outra pergunta, né? Se a pessoa olhasse para você, o que ela diria de você, né? E a gente fala muito assim, ela diria que você é uma pessoa que soluciona problemas, que você traz alegria, que você traz uma experiência, e muitos também, eles não respondem de pronto, muitos não respondem de pronto, mas a gente levantou uma provocação. E aí que é a chave, talvez a busca não seja por uma resposta, mas sim por várias perguntas. Exato. A coisa de se perguntar, ok, não sei uma resposta, pergunta de novo, de outra forma. Pergunta para si mesmo de várias formas, coisas diferentes, para te criar uma visualização do que você é, do que você deseja. E a gente também, olhando para dentro, vai entender, assim, peraí, o que eu estou querendo mostrar para fora, condiz com o que está aqui dentro? Que é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Eu mesmo, por exemplo, eu venho trabalhando bastante mais na autoimagem, porque eu sempre fui muito mais despojado. Falei assim, não, mas peraí, o que eu estou fazendo, o que eu estou vendendo, a minha imagem, precisa ser condizente com o que eu quero. Exato. Então não adianta eu estar lá de regata... Né, uma bermuda e vou falar, tudo bem, pode ter até dentro de algum contexto, uma situação ou outra que isso passa e estaria tudo bem, mas no geral não é a imagem que eu preciso para atingir aquela coisa, porque talvez é óbvio para mim que qualquer um pode usar a roupa que quiser, mas e as pessoas, será que elas entendem isso? As pessoas criam as visualizações delas, então a gente também só vai se permitir mudar se conhecer. Então, voltando de novo na ideia do autoconhecimento. Se eu me conheço, eu me permito. Ok, eu sei que eu posso estar de blazer e eu posso estar de camisa, que eu sou a mesma pessoa. Só que para atingir algumas pessoas, em alguns momentos, eu preciso estar de blazer. Ponto. É o mundo das percepções. Exato. Né? O mundo das percepções, certo? E como, né, a gente fala muito de desenvolvimento intrapessoal, né, olhar para dentro, tudo, como o intra e o inter estão entrelaçados, né? Porque aí você falou até de um exercício assim, perguntar para o outro, aí tem a ver com feedback, né? Será que eu aceito feedback? Será que eu vou em busca de feedback, né? Exato. Olha, como é que eu estou vestido? Tá legal para essa condição que eu vou ter hoje, né? Aí a pessoa, não, tá legal. É isso aí. E aí tem uma parte que é assim, da aceitação do ser humano também, né? Ah, eu quero ser aceito naquele ambiente em que eu vou, né? Então, deixa eu pedir aqui uma dica, né? Ver se tá bacana, se tá... Ter a humildade para perguntar, para pedir esse, né? Não estamos falando de roupa, mas com relação à atitude também. Exemplo do autoconhecimento. A ação das pessoas, né? Porque muitas vezes o empresário, ele se pega, né? Fazendo coisas que não são legais, mas ele não tem essa consciência. Então, assim, o autoconhecimento pode vir de fora também, a partir do momento que ele se abre, né? Para essa experiência, né? Eu estou querendo saber se, do jeito que eu estou levando aqui a condução de uma reunião, tá legal. Pessoal, o que vocês estão achando? Tá legal minha postura? Né? O jeito que eu estou conversando com vocês? Isso vai ajudar muito no autoconhecimento. E é legal quando a gente... E quando a gente tem autoconhecimento e entende das nossas emoções, a gente consegue filtrar isso e perguntar para a pessoa correta. Porque o ser humano é louco para aprovação, aí ele vai falando para todo mundo. Pegar uma cobrinha na frente, né? Você acha que tá legal? Ele vai falando para todo mundo da sua vida. Você tá de bermuda rasgada, você acha que tá legal? Tá bacana. Exato. Eu falo assim, não sai contando seus planos para todo mundo. Conta para quem você sabe que realmente torce por você. E que precisar dar um puxão de orelha, vai dar um puxão de orelha. Mas a questão é um puxão de orelha chutando a bola para o mesmo gol. Porque o que mais tem é aquela areinha que as pessoas jogam no sonho. Então eu falo assim, até eu fiz uma live esses dias falando de inveja, eu falei assim, a inveja é uma porta que você abre. Que legal, gostei disso. Porque na verdade é você quando compartilha seus sonhos com quem não precisa, é quando você fala mais do que você precisa. Então, mostra mais do que precisa.
Então, não tem necessidade. É uma porta que você abre. Então, Eu gostei disso, viu? Legal Uma essa porta ótica. que você inveja é uma porta que você abre, né? Legal essa ótica. E já segundo Freud, nós já nascemos invejosos, né? E é aquela coisa. Se eu tô num movimento de me inspirar, eu falo assim, puxa, adorei o óculos que o Fred tem. Eu não preciso querer ter o óculos do Fred. Ô Fred, mas onde você comprou esse óculos? Pô, legal. Agora, se eu Tem desejo azul? óculos... Eu gostei, mas tem azul? E aí o ser humano não aceita essa questão da inveja. A gente falando do autoconhecimento, toda essa questão da inveja, mas é interessante. Fala assim, não, peraí, poxa, eu quero ter o carro que o fulano tem. E tá tudo bem. Agora, eu não querer que ele tenha... Ou passar Porque aí é o problema. Prego no carro Aí do cara. é problema. Então, existe aí uma coisa muito legal, porque inveja, né, a inveja branca, não é inveja branca. Então, a psicanálise ela vai dizer, a inveja é essa coisa ruim, Sim. né, que você torce até contra. Exato. A admiração é exato. você falar, poxa, o Samuel tá, eu adorei esse blazer dele, estou à admiração, eu vou ter eu vou ter a possibilidade de ter um, que bacana. Então, isso é uma admiração. Exato. Então, as pessoas confundem. Então, porque então eu só estou olhando para o carro, estou desejando. E tem gente, a inveja tem até categorias, né? Que chega, vamos falar de carro, riscar mesmo o carro Exato. do outro, furar o pneu, né? Tem aquela maldade, eu falo que no olhar, eu acho, né? Pensando na quântica, mandando energia negativa. Lógico que a gente pode até pensar, poxa, por que eu atraí essa pessoa? Ok, mas a pessoa tem aquilo. E aí pegando até essa percepção do autoconhecimento, com outro tema que envolve muito, pensando em redes sociais, comparação. Pegando o gancho da inveja. Tá. Nossa, quem dera eu tivesse o corpo da Gisele Bündchen. Tá bom. Mas o quanto você treinou para ter o corpo da Gisele Bündchen? Quanto você se alimentou para ter o corpo da Gisele Bündchen? E talvez o porquê que você precisa ter o corpo da Gisele Bündchen? Então são algumas perguntinhas que eu falo assim, é muito fácil eu falar, mas a pessoa tem dinheiro, por isso que ela consegue as coisas. Você topa fazer as mesmas coisas que aquela pessoa? Aceita tomar a chuva que a pessoa tomou lá atrás ou não? A gente conheceu uma galerinha, esse que molecadinha nova, que verdade. trabalha em multinacional durante o dia, à noite vai pro negócio, dorme meia-noite, 1h da manhã, acorda às 5 e faz o negócio acontecer depois na fábrica. Depois aí os amiguinhos dele falam assim, Exato. e aí, deu sorte. Então, assim... Esses que falam são os Aí, nem, ele né? falou- Nem trabalham, nem estudam. Eles falaram que ia fazer a edição na madrugada, né? A edição da Mandaram madrugada. foto tudo de madrugada. Então eu falo assim, o quanto eu estou disposto? E eu só vou estar disposto se eu tiver autoconhecimento. Porque senão eu sempre vou estar olhando pra fora. E às vezes também, a vida que ela leva não vai se encaixar perfeitamente. Exato. E Eu preciso ter como modelo. Aí, ok. Fala, pô, legal. Samuel acorda às 5 da manhã e vai pra academia. Mas vou me inspirar se pra mim, por exemplo, no eu acordo movimento, 5 na da manhã. disposição. Mas 5 da manhã pra academia eu não vou. Mas acordar 5h30 da manhã pra meditar, ok. Então eu pego um modelo de acordar 5h30 da manhã e faço uma adaptação na minha vida no que faz sentido pra mim. você sabe uma outra coisa que você falou de meditar, que é muito interessante quando a gente fala de autoconhecimento, e trazendo para a ideia do equilíbrio. Que, poxa, quanto mais autoconhecimento tiver, mais fácil você vai estar de se equilibrar. Mas a questão é, as pessoas têm uma visão completamente distorcida do que é equilíbrio. Para ela, equilíbrio é você ficar só aqui, eu estou zen, eu fico quieto. Isso pode ser uma parte do equilíbrio. Ok. Mas a gente esquece que para andar de bicicleta, você precisa estar em movimento. Equilíbrio é a mesma coisa. Equilíbrio não é ficar parado. Não é estático, Não é né? estático, Ele jamais. é 33, né? E nem sempre é ter tudo igual. Equilíbrio é também você entender, poxa, eu estou num momento onde eu preciso me dedicar mais para o trabalho. Então eu estou mais 100% no trabalho e menos na vida pessoal. Ok, isso é equilíbrio. Mas é você ter esse discernimento. Isso. Então agora dá para dosar? Então dosa. Mas você vai fazendo o movimento. Então equilíbrio é estar em movimento. E não é estar tudo parado, estar tudo igual. Não. Até porque, só pegando um paralelo com o nosso corpo, se o que for
intracelular e o nosso extracelular for igual, a gente morre. Então precisamos ter aí algumas diferenças. Mas esse negócio de movimento, de não pode estar parado Meu avô já falava, água parada cria bicho. Não pode. É verdade. E a gente dá muito exemplo, né, do monitor do hospital, né? Porque as pessoas têm essa falsa ideia de um dia trabalhar menos, ganhar mais, para chegar no final e não fazer nada. E a gente fala assim, morreu. Morreu, né? Então, a gente fala assim, estabilidade. Então, o monitor, se o monitor tá lá, né, no zigue-zague, significa que você tá com vida. Perfeito. E se ele deu uma linha só, né, enfim. Deu ruim. Então, como a gente inverte, e até eu lembrei, pelas nossas crenças limitantes, quantas coisas você falou aí, né, que vão formando as nossas crenças limitantes. E são frases que a gente quer repetir, né? O pai foi culpado, a mãe foi culpada, o vô não é isso. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. E aí, quando eu tenho o autoconhecimento, eu rompo esse legado para eu evoluir e, consequentemente, eu estou evoluindo a minha geração futura. Então, meus filhos, nossos filhos, vão ser melhores porque esses tipos de frases nós vamos evitar. Vai entrar o diálogo, vai entrar... eu sempre dou esse exemplo, né? Se vem com uma prova, a gente sempre teve essa alegria deles virem com notas super bacanas e tal, e a gente não pode só elogiar, ai, que ótimo, ai, como você é inteligente, lindo, não. A gente sempre mostra assim, poxa, o que fez você tirar essa nota? Você estudou? Quando eles não tinham resposta, a gente estimula. Você estudou, filho? Filha, estudou? Prestou atenção na aula? Prestou? Teve dúvida e perguntou para o professor? Ficou em silêncio na sala de aula? Então, parabéns. Isso é seu merecimento. Só que eu, né, junto com o Fred, nós tivemos esta consciência porque a gente foi buscar o autoconhecimento. Senão eu ia repetir padrões. Eu ia repetir padrões de ver só os erros. Perfeito. E não ver os acertos, e aí eu reforçava no outro acerto. O que eu acabei de contar aqui, quanto que eu tenho que ainda trabalhar, porque falar demais é pimenta, falar demais não dá o reconhecimento, mas é o meu propósito. Vocês estão entendendo isso? O autoconhecimento, ele é tão profundo que às vezes as pessoas também querem uma pílula mágica, né? Eu quero um autoconhecimento. E a gente está falando das coisas práticas do dia a dia, né? Da empresa, da vida. O autoconhecimento acaba com a síndrome de Gabriela. Qual que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu fui sempre assim, você sempre assim, né? Que o povo novo não sabe, né? Isso era uma novela, na realidade é um romance, né? Exato. Então, a gente tem que parar, não, mas fui assim, era assim mesmo. Não, poxa. Não. Por que eu não posso criar um caminho diferente? Foi assim, mas tem que Foi assim, ok, tá tudo certo. Eu não preciso repetir a mesma historinha. E aí que é um outro ponto também, pegando a ideia do autoconhecimento, não vai juntando as coisas, mas as pessoas estão vivendo para cumprir protocolos. Justamente... Como vocês falaram no episódio anterior, que falta o quê? Propósito. Se você não tem propósito, você vai seguir um protocolo. E normalmente um protocolo que não vai te deixar feliz. Não, estão querendo até fazer protocolo por propósito, né? Exato. Uma frase impactante, né? Exato. Então, eu falo... Case se para você fizer sentido casar. Tenha filho se para você fizer sentido ter filhos. Abra uma empresa se para você fizer sentido ter uma empresa. Exato. Porque senão a gente vai só... estão falando que abrir uma empresa é legal. Vou abrir uma empresa. Não é assim. Agora, você fez eu lembrar, nossa, é louco nessa conversa aqui, né? Que começou a ter a onda da turma correr, fazer exercício. Não sei se todo mundo sabe, mas a minha primeira formação é educação física, né? Então, você lembra, né? Eu achei que você ia falar. Vezes. No começo eu ia engatar esse gancho, mas deixei passar. A Simone foi minha professora. Fui aluno da Simone. No começo da apresentação ex-guitarrista, aluno da Simone. Você tá vendo? Gente, tudo bem, 3 contra 1, não tem problema, tá? Mas eu comecei jovem. Eu tenho orgulho disso, né? O orgulho de ver os meus alunos, o sucesso que eles têm e tudo mais, né?
Mas, voltando, né, que vocês me tiram do sério, voltando, e eu lembro que virou aí uma onda, né, uma onda que para empreender, né, levantam 5 horas da manhã e tem que correr. E eu não gosto de correr. Desde que eu fiz a faculdade, eu faço exercício desde os meus 5 anos de idade, eu gosto, sou apaixonada pela atividade física, mas eu não gosto de correr. Tentei o método, corra 1 minuto, anda 2, depois todos os métodos. Eu adoro andar de bicicleta, eu adoro caminhada, eu adoro pilates, eu adoro ter o personal para fazer os exercícios. Então, a gente precisa ter o autoconhecimento e cuidado, fazer coisas que a gente não... Tudo bem, o Rodolfo tá lá, né? Coisas que a gente não gosta. Encerrar o assunto. Tá encerrado. Encerrar o assunto é coisa que a gente não gosta. Tem uma câmera aqui pra gente filmar o Rodolfo. Mas você sabe o que é legal? Só rapidinho, que é super interessante. As pessoas estão muito... Também, uma outra forma de você buscar autoconhecimento que é sensacional. As pessoas buscam treinamento, que ótimo, faça treinamento e tudo mais, mas tenha o seu momento de ficar sozinho. Ai, que delícia. Treine. Gosto. Eu falo, eu vejo pela molecada, pelas pessoas, nossa, não consigo ficar quieto, não consigo fazer isso. Não, tenha o seu momento. Eu acordo 5 da de não manhã pensar em nada. pra ficar sozinho. Eu brinco que eu quero ser o sofá às vezes, quero passar despercebido. O Ter o seu tempo. Silenciamento. Permite não pensar em nada. Gente do céu, tá acabando. É muito rápido. Foi muito rápido. Não dá nem pra escrever direito aqui. E se isso é rápido, porque foi gostoso, Foi, né, foi gente? demais. Que bate-papo bacana. Tanta coisa, porque a gente põe um tema aqui, mas esse tema abrange tanto outros temas. Então, para finalizar, 30 segundos, gente, porque se falar em 15 é melhor, porque daí deixa mais 1 minuto para mim. Então... Vamos começar pelo Fred, finalizando esse nosso TBcast hoje. Tá bastante bacana essa conversa e eu acho assim, a gente tem tanta coisa, né, que a gente trabalha no dia a dia e esse momento de parar e pensar e ter esse papo bacana aqui é muito gratificante para a gente, né? Então, que as pessoas tomem essa consciência, né, sobre o autoconhecimento, olhem um pouco mais para dentro de si e que possam seguir cada vez mais evoluindo, né, nos seus sentimentos e como tratar deles, né? Que legal. Renan? Vários insights aqui retirados, aplicar na vida... Buscando a filha na escola, já começa a aplicar já. Chegando em casa já está aplicado e vão melhorar e crescer, evoluir. Espero que vocês também façam o mesmo em casa. Apliquem. Continua seguindo a gente aqui no Instagram, no YouTube, perdão. Segue no Instagram também, porque aqui tem muito conteúdo que vai transformar a sua vida. Muito. E Samuel? Não tenham medo de se desenvolver. Tudo que você conquista internamente, ninguém tira mais de você. Então, olha para você com mais carinho, tá? Até para puxar a orelha. Às vezes a gente precisa puxar a nossa orelha e falar assim, não, eu preciso fazer. Então, aproveita, tire a sua bunda da cadeira e faça o que precisa ser feito, olhando sempre para dentro, que aí não tem erro. Gente, Genial. Sensacional, né? Esse TBcast, essa nova temporada está começando com tudo e muito mais. Queremos agradecer, né, a todos que aqui participaram dessa mesa, porque enriquece muito. Hoje, com o nosso grande especialista de gestão de pessoas quântica, Samuel Terapeuta. Agradecer mais uma vez o nosso patrocinador, Mix Gráfica Comunicação Visual, do nosso querido Luiz, o nosso querido quironista, que está aqui junto com a gente. Clicam aí, nos segue nas redes sociais, se inscreva no nosso canal. E eu acho que eu tenho que terminar hoje, né? Com as frases que eu ponho dica do dia. Você sabe que faz já 2 anos que eu ponho dica no dia, 3 anos, desde a da pandemia. Eu punha direto do livro, né? E agora eu já estou recebendo muitos directs. Nossa, você falou para mim, fui lá pro Hotel Areia que Canta, a Ju, não para de colocar a dica do dia, né? E lembrei de uma frase que tem tudo a ver, né? Tudo é mental, o coração só bombeia sangue. Então, gente, tá tudo aqui na cabeça. Eu posso? Eu consigo.
e acima de tudo, eu mereço ser feliz. Isso aí, ó. Beijo! Valeu, pessoal. Até o próximo. E aí, ó, foi aí. muito joia. Bacana demais. Fantástico. Meu Deus. E o Viu? violão? Cadê o violão? Não terminamos nem com o violão. Vai encerrar com o violão? É nós, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida não para, não para. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida não para.